Eu vou tentar ser muito rápida, até porque muita coisa já foi dita relativamente às oportunidades de financiamento. Desde logo quero felicitar o MIL por esta iniciativa, parece-me altamente útil, no sentido de se olhar para as indústrias criativas, vá no seu todo, e pela oportunidade de apresentar-vos aquilo que é, no fundo, uma ferramenta de trabalhos para nós, a Universidade de Porto, a Unidade de Apoio à Investigação, que na verdade vão perceber que extravasa um bocadinho a investigação. Vou tentar ser rápida para cumprirmos aqui os horários, já estamos um bocadinho em derrapagem, portanto vamos lá. Ora bem, o meu nome é Sónia Pereira, coordeno a Unidade de Apoio à Investigação na Reitoria da Universidade de Porto. Nós somos tutelados pela Vice-Reitoria de Investigação e Desenvolvimento e, portanto, andamos muitas vezes aqui lado a lado com os centros de competências. Um deles é o MIL e, portanto, temos aqui algumas interações ao nível de alguns projetos. Existem outros centros de competências, na área do envelhecimento ativo e saudável, por exemplo, já poderão ter ouvido, se calhar, falar do Porto for Aging e, portanto, é uma iniciativa que nós estamos a levar a cabo já há 2, 3 anos para cá e temos tido aqui um papel bastante relevante e ativo nos financiamentos, etc., e projetos. Portanto, nós estamos na reitoria e a apresentação está em inglês, porque normalmente fazemos as apresentações em inglês e depois verbalizamos, dependendo da língua de trabalho. Portanto, qual é a nossa missão e, enquanto unidade de apoio à investigação? Acima de tudo, valorizar a investigação que se faz à Universidade do Porto, dar visibilidade e passar para a sociedade o mais possível aquilo que possam ser os resultados e utilidades dessa investigação. Na prática, aquilo que acontece é porque também nós temos um background que está muito ligado à unidade de projetos da Universidade de Porto, serviços partilhados que, entretanto, sofreu algumas alterações. Portanto, trabalhamos muito, na verdade, na parte da angariação de financiamento. E, portanto, somos a unidade responsável na Universidade de Porto, reitoria, pela angariação de financiamento. E temos então 2 grandes áreas de ação. Uma que é apoiar a comunidade, o Porto, na identificação de oportunidades de financiamento, sendo que esse apoio pode ser mais ativo, portanto, mais proativo ou reativo. Ou seja, imaginando que o MIL ou qualquer unidade ou um investigador tem uma ideia de projeto concreta e que pretende identificar oportunidades de financiamento, poderá contactar-nos e nós fazemos o mapeamento, numa primeira fase, sobre potenciais oportunidades, a nível regional, nacional e internacional. Portanto, está aqui, no fundo, ao barulho, o Horizonte 2020, mas também o Portugal 2020, o Norte 2020 e outros programas que eu também vou apresentar muito rapidamente, além destes programas que foram aqui falados e percebendo claramente que não era o foco outros programas. Há, por exemplo, também o Creative Europe, que pode ser perfeitamente de interesse para esta área que estamos aqui a falar hoje. Portanto, esta primeira área de atuação que nós temos é no apoio à comunidade científica da Porto, académica e científica, e engloba tudo o que seja identificar oportunidades de financiamento, apoiar a instrução de candidaturas a submeter a esses programas de financiamento externo e, na verdade, o nosso trabalho acaba quando somos notificados pelas entidades financiadoras dos resultados das avaliações, ou seja, se o projeto é aprovado ou não aprovado. Se é aprovado, nós damos o apoio à negociação sempre que haja esse tipo de procedimento. Por exemplo, no Horizonte 2020 é um bocadinho diferente o procedimento, cada vez mais taxativo e mais imediato. Por exemplo, nos programas nacionais temos aqui, de facto, ainda um procedimento associado à contratualização bastante pesado, diria eu, e, portanto, nós apoiamos nesse processo e, portanto, tudo que seja recolha de assinaturas, por exemplo, do Sr. Reitor, ou o Sr. Diretor da Faculdade, ou de quem quer que seja necessário, fazemos esse apoio. E, na verdade, tudo o que seja a identificação de programas pode passar por uma análise dos programas de trabalho, dos programas de financiamento, a identificação dos documentos necessários, portanto, aquilo que já aqui foi falado, dos enquadramentos às estratégias e linhas prioritárias, também foi falado no âmbito do Erasmus. Portanto, todo este apoio que é necessário à instrução de uma candidatura, um matching entre aquilo que é o projeto e aquilo que se propõe, no fundo, ligar às prioridades estratégicas, nós também apoiamos. Tal como apoiamos a instrução dos projetos na perspectiva da componente orçamental, ou seja, há uma grande preocupação da Universidade do Porto em garantir que as regras financeiras dos programas financiadores são cumpridas, mas também as próprias institucionais, para garantir que há aqui um alinhamento e o cumprimento de regras. Muito rapidamente, passando para uma segunda área de atividade, e que aí sim extravasa a questão da investigação per si, tem a ver com a área que nós também temos em mãos, que tem a ver com os projetos estratégicos da Universidade de Porto. Ou seja, portanto, olhando para a angariação no seu todo,
estamos também responsáveis aí por processos de identificação de oportunidades de financiamento para as áreas estratégicas do Porto. Ou seja, trabalhamos com os órgãos de gestão, quer seja a equipa reitoral, quer sejam as direções de faculdades, quer sejam os centros de competências, as unidades de investigação e, portanto, apoiamos na identificação de oportunidades de financiamento a projetos estratégicos transversais à Universidade do Porto, para, de facto, aí assumir um papel de coordenação e, inclusivamente, escrita e submissão dos projetos. Podem ser projetos na área da eficiência energética, por exemplo, como nos passam pelas mãos, como pela modernização administrativa, etc, etc. Portanto, aqui duas grandes vertentes de atividade. E isto para chegar onde? À parte final da minha apresentação, em que uma panorâmica das oportunidades de financiamento em várias áreas é para nós fundamental. Muito bem, então a nossa comunidade, os nossos destinatários quem são, em primeira instância, a Universidade do Porto. Muito indiretamente também relacionamos e, portanto, especificamente em projetos mais estratégicos, estamos muito envolvidos com entidades de fora da Universidade do Porto, mas, acima de tudo, respondemos à comunidade do Porto. Como, por exemplo, também outros gabinetes. Por exemplo, damos apoio também a nível nacional, Portugal 2020, a projetos de propriedade intelectual e, portanto, o Porto Inovação é claramente um cliente, entre aspas, do nosso gabinete e trabalhamos muito com esse gabinete e outros que tenham necessidades de financiamento. E, como já referi, os órgãos de gestão do Porto. Pronto, eu já falei exatamente, vou passar à frente o que é que nós fazemos. No fundo, identificamos oportunidades, preparamos a instrução das candidaturas, vemos o que é necessário em termos de documentos, declarações, etc, etc. Fazemos o nosso estudo de viabilidade económica ou financeira para garantir que todas as regras financeiras são cumpridas e depois, no fundo, damos um parecer e comunicamos às diferentes tutelas que, no fundo, há condições para avançar com a submissão. No fundo, aquilo que os colegas da Erasmus+, também referiram, que é, no fundo, a validação prévia antes de chegar a uma assinatura, por exemplo, do Sr. Reitor ou o Sr. Diretor da Faculdade, nós também fazemos esse procedimento de comunicar os termos de participação da Universidade do Porto nestes projetos financiados. A particularidade, e por isso é que eu estava a dizer que há uma pequena alteração em relação ao nosso background em unidade de projetos, é porque, de facto, na verdade, nós posicionamos-nos naquilo que é o ciclo de vida do projeto e, portanto, trabalhamos na fase de angariação e, a partir do momento em que é conhecido, no fundo, o resultado do projeto e é contratualizado, então nós articulamos naquilo que toca à investigação e desenvolvimento com os colegas da unidade de projetos, portanto, dos serviços partilhados do Porto. Há aqui a particularidade da Universidade do Porto ter bastante fragmentação naquilo que toca às unidades de apoio a projetos locais e, portanto, também fazemos essa interface e, portanto, sempre que necessário atuamos como rede e elemento de mediação ou de passagem, por exemplo, de procedimentos que possam sair da vice-reitoria no que toca a programas e a formas de proceder no âmbito de programas concretos. Pronto, muito bem. Então, isto é uma pequena introdução sobre quem nós somos e o que é que nós fazemos. Relativamente às oportunidades de financiamento, na verdade, aquilo que nós fazemos e depois que, no fundo, se reflete no Observatório da UP, na verdade, isto para nós é tudo o Observatório, aquilo que nós chamamos de Observatório da Porto, e que, no fundo, vai culminar naquilo que é o website do Porto 2020. Okay? Aquilo que nós fazemos e tentamos fazer, precisamente porque podemos trabalhar em qualquer área, portanto, nós não somos cientistas, nós não escrevemos projetos científicos, nós fazemos todo o apoio àquilo que seja a componente administrativa, financeira, etc. E, portanto, trabalhamos com equipas técnicas, que são os responsáveis científicos, chamemos-lhe assim, dos projetos. E, portanto, para nós é muito importante perceber o que é que está na calha, chamemos-lhe assim, em termos de oportunidades de financiamento. Não podemos olhar apenas para um horizonte 2020, ou até podemos, mas naturalmente não estamos limitados a isso. E, portanto, a nível nacional, aquilo que nós temos vindo a fazer nos últimos anos é mapear por áreas e, portanto, no fundo, fizemos uma matriz interna que depois também se reflete no tal website do Porto 2020 e, no fundo, temos uma matriz interna que, por áreas, conseguimos fazer um mapeamento dos programas de financiamento. Portanto, é muito mais fácil organizar a procura de informação, sabendo que, por exemplo, para uma área de mobilidade, vamos ter claramente o Erasmus+, e articulamos tudo o que seja necessário com os colegas. Na agricultura, vamos ter outros programas e, portanto, a partir daí temos a decomposição, isto é um mind map e, portanto, trabalhamos nesta lógica. Na parte internacional, exatamente a mesma coisa, portanto, focamos naturalmente os programas internacionais.
Portanto, isto é interno, portanto, não é propriamente público, mas é só para vos dizer aquilo que antecede o nosso Observatório Porto 2020. E algo que é importante e que foi sendo aqui falado hoje é que, de facto, existe uma grande diversidade de financiamento, certo? Falamos de Erasmus+, falamos de Horizonte 2020, podemos falar de Norte 2020, porque também há uma área prioritária Norte 2020 um bocadinho direcionada para as indústrias criativas, etc, etc. Mas, de facto, existem muitos outros e, dependendo do tipo de atividades que se possa levar a cabo, até podemos estar perante um projeto Eureka Eurostars, em que se pretende que saiam alguns produtos para o mercado. E, portanto, há realmente aqui, do nosso lado, a capacidade, ou temos que tentar, pelo menos, de ter uma noção da diversidade de programas que possam existir para cada área. Por exemplo, aqui de notar, e o Mil tem conhecimento claramente do DNI Google, portanto tem um projeto aprovado que foi também articulado na altura connosco, mas existem outros programas que são geridos, alguns deles a nível nacional, ou com alguns fundos, e outros vamos concorrer a nível internacional. E depois também temos que levar em conta se estamos a falar de convocatórias para projetos ou se estamos, por exemplo, a falar de prestações de serviços. E quando nós falamos aqui em tenders, é algo que se calhar também importa olhar. Ou seja, há oportunidades de financiamento que de facto extravasam os concursos e as convocatórias para projetos, tal como conhecemos e como vimos hoje falar aqui, que é, no fundo, uma convocatória em que há um financiamento de projetos a 50%, ou 60%, 70% ou 100%, certo? Podemos também falar das tenders, que são, no fundo, convites para prestações de serviços, muitas vezes pela própria Comissão Europeia e das suas agências, ok? E, portanto, se quiserem explorar o TED, Tenders Electronic Daily, tem informação também deste tipo de oportunidades. Portanto, isto para nós é o dia-a-dia, ok? Em diversas áreas. Aqui, com um particular interesse, apenas para vocês, pronto, no fundo, terem um apanhado, um resumo, a miré daquilo que nós consideramos que possa ser mais interesse para esta área. Portanto, temos o Horizonte 2020, por tudo o que já foi explanado aqui há pouco. O tal programa Creative Europe, portanto, é o programa europeu dedicado a dois subprogramas, uma componente de cultura, outra componente de mídia, e, portanto, está precisamente aberta uma convocatória com fecho a 18 de janeiro, se não me engano, para projetos de cooperação europeus, portanto, seria de explorar. Os projetos Interreg são de cooperação territorial europeia, não são propriamente vocacionados para esta área, mas é possível, entre regiões específicas da União Europeia, portanto, por região, portanto, aqui o foco é cooperações por região, e daí termos aqui 4, no fundo, subprogramas dentro dos Interregs, depende claramente da delimitação geográfica coberta. Os projetos EA Grants, também podemos dizer que deve estar para breve o lançamento destes projetos, em que, no fundo, são oportunidades de financiamento dos dadores, de países dadores do norte da Europa. Portanto, deve estar para breve o lançamento destes programas. O DNI Google, portanto, é uma questão de ver quando é que saem as convocatórias, mas também há aqui um conhecido que neste momento, que não me parece que tenha nada aberto, é o FCT Austin de Portugal, também tem um bocadinho na área das indústrias criativas, também conhecem certamente. E depois no Portugal 2020 e Norte 2020 algo mais genérico e, portanto, tudo que seja um bocadinho alinhado com a estratégia nacional e regional de especialização inteligente pode, no fundo, ter a ver aqui um alinhamento. E isto, na verdade, motiva aquilo que nos traz aqui hoje, aquilo que a Vânia nos pediu, que é, no fundo, mostrar-vos aquilo que nós usamos muito para nós próprios também categorizarmos a informação e conseguirmos muito rapidamente aceder à informação sobre as oportunidades de financiamento que estão disponíveis. Portanto, existe o website, nós chamamos de Observatório, mas ele chama-se o Porto 2020 e é um website dedicado ao financiamento. E, portanto, aqui é possível encontrar informação que é atualizada muito regularmente. Na verdade, às sextas-feiras é lançada informação, portanto, publicada nova informação. E este website já vem de alguns anos e, portanto, ainda está enquadrado numa iniciativa que era a Unidade de Projetos, portanto, a unidade onde eu coordenei o núcleo de projetos internacionais e, portanto, a informação que vou encontrar aqui about us tem muito a ver ainda com a unidade de projetos, pese embora sejamos nós que façamos aqui a dinamização. A reter, portanto, nós, em função daquelas áreas e aquela matriz que eu vos referi anteriormente,
no fundo, categorizamos informação e direcionamos a informação que achamos que é útil para as nossas faculdades, ou seja, para as áreas de atuação das faculdades. E, portanto, aqui é possível, acedendo a estas bolinhas, chamamos-lhe assim, é possível a cada membro, a quem quiser, quem tiver interesse, poderá aceder à informação lançada semanalmente. Ou seja, as bolinhas dedicam-se à informação nova, ok? Essa informação também está aqui vertida, mas para quem tem interesse numa determinada área e, portanto, que quer ver informação em caixas e, portanto, aquilo que está aberto ou que já esteve aberto por área, poderá fazê-lo desde logo numa secção dedicada à pesquisa por área. Já agora, a bolinha Universidade de Porto resume tudo, portanto, tudo que é novo é macro. Okay? Sendo que depois também há aqui, já agora, algumas FAQs, alguns documentos úteis, por exemplo, muitas vezes para a Universidade de Porto e para as próprias faculdades é necessário uniformizar o tipo de informação, por exemplo, a descrição institucional. Portanto, nós tentamos ter peças que, no fundo, possam simplificar, no fundo, a imagem da UPorto, tal como os colegas no Erasmus mais referiram. Todas as candidaturas ao Horizonte 2020, por exemplo, saem em nome da Universidade de Porto. Existe um número que nos identifica junto da Comissão Europeia e que é obrigatório incluir nas candidaturas. E, portanto, é também importante ter um certo nível de harmonização na informação, não obstante aquilo que depois possa ser a personalização, chamemos-lhe assim, dos centros de investigação que participem, etc, etc. E as próprias faculdades que também aparecem devidamente reconhecidas e referenciadas nos projetos. Algumas FAQs, alguns documentos e depois alguma informação sobre os projetos nos últimos anos da Universidade do Porto. A informação que é veiculada é feita de uma forma muito simples, ou seja, nós para cada oportunidade de financiamento, e aqui estamos a falar de uma componente que é convocatórias, ou seja, a partir do momento em que nós clicamos na bolinha, vamos ter, no fundo, dois separadores, um para convocatórias, Calls for Proposals, e outro abaixo para eventos, ou seja, informação que, no fundo, não são concursos, mas que são, por exemplo, Information Days ou sessões de formação do GPPQ. Por acaso, nós também somos uma estrutura local do GPPQ, portanto, estamos em constante articulação. E, portanto, podem encontrar isso no próximo slide. A informação que nós, no fundo, veiculamos é muito simples. Fazemos o reconhecimento da área, ok? O programa de financiamento, neste caso, nem sequer é um Horizonte 2020, é, portanto, um programa paralelo. Uma referência, neste caso, não é aplicável, mas poderia haver uma referência. O tópico ou o tema, neste caso, também não se aplica, mas isto é claramente aqui uma estrutura dedicada ao Horizonte 2020. Portanto, a nossa referência inicial foi a estrutura dos programas de trabalho e a forma como se categoriza a informação no Horizonte 2020. E, portanto, depois temos aqui os prazos e o respectivo link. Portanto, aqui o nosso objetivo é simplesmente dizer, ok, nós conseguimos ver muito rapidamente onde é que vamos encontrar a informação sobre este programa de financiamento ou esta oportunidade de financiamento. E, portanto, isto repete-se para cada uma das oportunidades ao nível das convocatórias, Calls for Proposals. A questão dos eventos, portanto, que é a tal segunda componente. Temos eventos, seminários, conferências, internacionais ou nacionais. Portanto, temos sempre esta dualidade entre os nacionais e internacionais. Okay? Portanto, a informação aqui é também por área, de acordo com a nossa matriz. O título da sessão de informação, ou o que quer que seja, se for o tipo do evento, é uma sessão de informação, local e link e a data onde se vai realizar. Pronto. Aqui algumas funcionalidades que achamos nós que também ajudam é, no fundo, a possibilidade, depois de se estar a navegar, selecionar a unidade que se pretende dentro da Universidade do Porto, ou seja, permitir também à nossa comunidade que segmente, pese embora também aconselhemos que devam olhar para outras áreas, porque, por exemplo, na área de ICT, temos todas as áreas e mais algumas, portanto, nós temos uma categoria que é TIC, convém olhar, por exemplo, para a área temática e todas as faculdades podem ter interesse nessa categoria. Outra possibilidade é a tal pesquisa na página de entrada por área temática. Devo dizer que depois da minha conversa com a Vânia a semana passada, ou quando foi, e que me disseram isto devia estar cultura e mídia, já está. Portanto, já está. Quando isto já estava era preparado, mas verifiquei há pouco que já está. E, portanto, temos aqui uma categoria também já dedicada à cultura, mídia. Portanto, podem também já encontrar a informação aqui um bocadinho mais especificada e abrangente para os mídias.
Portanto, aqui, lá está, de acordo com a tal matriz que nós identificamos, aquelas áreas do mind map e, portanto, as áreas de interesse, muito alinhadas sempre ao Horizonte 2020, porque, na verdade, também se replicam muito naquilo que é o financiamento nacional e, portanto, as áreas, grandes áreas, foram estas as adotadas. Já falei também, portanto, posso passar à frente, as facas e os documentos úteis. E, na verdade, era isto que eu tinha para vos dizer. Portanto, aquilo que, na verdade, resulta de todo o nosso trabalho, ou que está na base do nosso trabalho, é, no fundo, mapear muito bem a informação, de modo a que consigamos passar esta informação a todos os membros da Oporto, por área, aquilo que possa interessar. Não sei se têm alguma dúvida, em todo caso, o meu e-mail também é soniapereira@reit.p.pt. De outro modo, os e-mails da nossa unidade são estes. Está bem? Acho que fui rápida.